está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Que bom estarmos aqui para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Depois desse louvor tão abençoado, tão maravilhoso, não tem como a gente não abrir o nosso sorriso e dizer: Senhor, muito obrigado pela minha vida, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e que assim seja na sua casa, que assim seja nas nossas vidas, um coração cheio de adoração, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de esperança, porque nós temos um Deus que cuida da gente todos os dias, todos os momentos, todas as horas, todos os minutos. Amém, meus irmãos?
Glória a Deus por isso. Mais uma vez nós queremos te agradecer por você estar abrindo a porta da sua casa, do seu lar, para que juntos nós venhamos cultuar esse Deus maravilhoso, porque nós estamos aqui no culto do milagre, e o milagre chega na sua casa, e o milagre é você, e o milagre está sendo aí derramado sobre todos nós, que nós possamos nos unir em fé e acreditar que o Senhor é um Deus de milagre. Só de estarmos vivos nesta manhã, só de estarmos vivos nesta tarde, só de estarmos vivos nesta noite, já é o milagre do Senhor. Amém, meus irmãos? Se você não segue a igreja nas redes sociais, vai lá, visita a igreja no Instagram, no Facebook. Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveita aí, se inscreve no canal para que você possa ser notificado dos novos vídeos e também dá um likezinho aí para que esse vídeo ele possa ter um engajamento bom e que o YouTube possa entregar para mais pessoas. Amém, meus irmãos? Vamos lá para a leitura da palavra? Abra sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1. Esse texto, durante essa semana, também me trouxe muitas lembranças. Esse texto, ele é um texto muito importante para a nossa caminhada de fé e prática. É um texto que vocês vão ver o quanto que o Senhor fala conosco também. Amém, meus irmãos? Livro de Tiago, no capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, acabamos de fazer uma leitura da Epístola de Tiago, um livro que nós recomendamos a leitura dele todos os meses. Se as igrejas pudessem fazer essa leitura todas as vezes também, vocês vão perceber o quanto que esse livro enriquece, nos fortalece e nos faz lembrar que a nossa vida atual é uma vida de desafios. Contudo, esses desafios que nós passamos é porque um Deus maravilhoso, um Deus formoso, um Deus que governa, Ele está assim nos aperfeiçoando, Ele está nos sustentando para algo ainda maior. Então eu quero compartilhar com vocês um tema para essa meditação, seria como saber ou como estar alegre diante das provações. O texto fala, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu quero assim, sabe, irmãos, lendo cada versículo e trazendo para vocês uma reflexão. Em primeiro lugar, nós somos irmãos em Cristo. O texto, por mais que você pegue, é a saudação inicial, é o cumprimento de Tiago, mas eu levo muito em conta isso, irmãos. Se nós não pararmos hoje e voltarmos a lembrar dos nossos irmãos, a nossa tendência é realmente vivermos o nosso mundo, é vivermos na nossa casa, é vivermos aí numa bolha. E eu quero aqui fortalecer isso, irmãos. Pegue seu celular após essa palavra, envie uma mensagem pelo menos para 5 irmãos. Fale para eles como é que você está, como é que está a perseverança, como é que está a família, como é que está o casamento, como é que estão os seus filhos, como é que está o trabalho, como é que está a saúde. Irmãos, nós somos irmãos. Se eu não fizer isso, só esperar de você, nós estamos errados. E o texto fala, primeiramente, irmãos, e é por isso que eu quero aqui também iniciar dizendo, irmãos, nós amamos vocês. Nós amamos vocês e queremos também que os irmãos nos amem. Se preocupe conosco. Amém, irmãos? A palavra diz ainda que tende por motivo de toda alegria. Existe uma alegria em nós.
Existe uma alegria que nós precisamos mesmo diante daquilo que estamos passando. Que às vezes a gente só fica aqui focado apenas nas dificuldades, nos problemas, e esquecemos, irmãos, de sermos alegres. Tome bastante cuidado, tire o foco dos problemas e busque se encher da alegria do Senhor, porque essa alegria que nos dá ânimo, essa alegria que não nos faz adoecer, a nossa imunidade fica alta, irmãos. Meu Deus, como eu tenho aprendido isso nesses últimos dias, mesmo diante das provações, das dificuldades, das circunstâncias, eu tenho procurado fazer esse exercício todos os dias, irmãos. Senhor, eu quero me alegrar. Senhor, eu quero descansar em Ti. Senhor, eu confio em Ti. O Senhor está no governo, o Senhor está no controle, o Senhor não vai me desamparar. O Senhor é meu pastor, eu confio em Ti. Tu és a minha proteção. O Senhor guarda a minha entrada, a minha saída. O Senhor continua esse Deus forte, esse Deus tremendo, esse Deus que protege. Amém, meus irmãos? É isso que nós precisamos todos os dias. Olhar e falar para o Senhor. A alegria está em você porque você tem o Senhor. A alegria está em você porque você um dia abriu seu coração, você entendeu a proposta do Evangelho, você entendeu o propósito da salvação e nós devemos nos alegrar diante disso e cada dia mais nos desvincular desta terra. Vamos continuar trabalhando, estudando, buscando ter o nosso recurso, mas isso não vai ser o principal na nossa vida, irmãos. A palavra nos ensina, então, que essas provações que o texto está falando, essas provações estão também muito ligadas às perseguições que nós estamos enfrentando. Se você parar para analisar, ainda nós temos um país, nós temos um Brasil que aparentemente nós não somos perseguidos. Mas percebam, irmãos, como que Satanás, eu coloco aqui que ele também, Satanás, de forma muito sutil, ele tem tentado e às vezes tem conseguido, irmãos, fazer com que essas provações, elas nos esfriem, elas gerem em nós incredulidade, elas gerem em nós tristeza. Às vezes quantas pessoas a gente vê, quantos irmãos a gente vê negociando seus valores por conta de uma promessa carnal, de uma promessa mundana, de uma promessa desta terra. E negocia os seus valores, negocia a sua fé, negocia os seus princípios. Irmãos, em nome de Jesus, tome cuidado com isso. Para que você não se entristeça, porque o texto está falando que a gente deve estar alegre por passar por essas provações. Contudo, essas provações não pode nos afastar de Deus. E o texto continua dizendo, sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, ou seja, nós vamos passar por isso, em nome de Jesus, e vai produzir perseverança, e a perseverança, irmãos, ela nos faz olhar para a eternidade, porque o Senhor, Ele usa Tiago para deixar esse texto para nós, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Existe algo aqui muito tremendo para nós, irmãos. Existe algo que o Senhor está falando conosco nesta noite. Sabe, a perseverança, ela precisa nos fazer olhar para a eternidade. Irmãos, a perseverança é algo que a gente vai exercer a nossa fé, a gente vai olhar e entender que, eu gosto muito de falar isso, todas as vezes que eu recebo mensagens, e aí, pastor, como é que você está? Eu estou perseverando, eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé, eu estou com Jesus no barco, Jesus está comigo, Ele vai continuar me ajudando nesta caminhada e me fazendo sempre, sabe, irmãos, olhar, porque eu sei que um dia o Senhor me levará para a eternidade. A perseverança também nos faz cumprir o nosso propósito. Eu tenho falado isso todos os dias, Senhor, por que eu acordei no dia de hoje? Eu acordei no dia de hoje, irmãos, para honrar o nome do Senhor, para ser fiel, para ser santo, para entender
que o Senhor quer usar a minha vida para levar esta palavra para você, para levar esta palavra para os meus familiares, para levar esta palavra para os meus parentes, para levar esta palavra por onde o Senhor me levar, que eu seja uma boca profética, uma boca que vai falar, não fique triste, fique animado. Olha, o Senhor, Ele tem um projeto na sua vida. O Senhor, existe um Deus que te fez, um Deus que Ele, desde o ventre da sua mãe, Ele te formou. E às vezes as pessoas, elas estão carentes, irmãos, estão precisando de uma palavra dessa. Então, em nome de Jesus, que você possa cumprir o seu propósito, que você realmente fale de um Deus que ama as pessoas, mesmo diante de tudo isso que nós estamos passando. O Senhor, Ele nos ama. O Senhor tem um propósito. O Senhor, Ele escreveu uma história e o Senhor quer que nós deixemos um legado. A perseverança, irmãos, ela nos faz lembrar do que Deus fez e do que Deus faz. Olhe, irmãos, não apenas para entender que ter sucesso nesta vida é ter bens materiais, é ter uma posição de destaque. Irmãos, vamos amadurecer. O sucesso da nossa vida é a gente combater o bom combate, é a gente cumprir a nossa carreira, é a gente guardar a nossa fé. Irmãos, é a gente olhar um pouquinho para trás e ver quantas pessoas ouviram a palavra de Deus através da minha vida e da sua vida. Quantas pessoas foram impactadas, quantas pessoas foram influenciadas. É a gente olhar para o nosso casamento e amar ainda mais o nosso cônjuge. É a gente olhar para os nossos filhos e amar ainda mais os nossos filhos. Conduzir os nossos filhos para estar mais perto do Senhor. É a gente olhar para os nossos parentes e sempre levar uma palavra de esperança. É isso que Deus faz, irmãos. É isso que Deus produz nas nossas vidas. Então, para que você consiga estar alegre diante dessas provações, é que você esteja firme no Senhor. Nesta noite eu quero me unir a você e nós vamos orar para que o Senhor nos ajude a estar alegre diante das provações, que nós possamos passar nesse dia e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me ajudou, o Senhor me fez suportar, o Senhor me alegrou, o Senhor confirmou a minha fé e agora eu tenho a perseverança de que? A perseverança de que eu tenho uma vida eterna, a perseverança que eu tenho um propósito e a perseverança de que o Senhor é fiel. O Senhor não vai nos abandonar, Ele não vai nos abandonar, porque Ele é fiel. Amém, meus irmãos? Que você receba esta palavra no seu coração, que essa palavra venha te encorajar, que essa palavra venha te motivar, que essa palavra venha te fazer lembrar de que Deus, Ele quer usar as nossas vidas nesses últimos dias. Então que você não desanime, mas tenha coragem para falar do amor de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Quero que você dê a sua mão para quem está ao seu lado. Se você estiver sozinho, então se concentre em Deus e vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado porque o Senhor está nos dando a oportunidade de te cultuar e de falar do teu amor, Senhor. Obrigado porque a tua palavra diz que nós somos irmãos. Tua palavra diz que existe uma alegria nos nossos corações. Tua palavra diz que nós iremos passar por várias provações, porque essa provação, ela é a provação às vezes da nossa fé, para que a gente não ceda às negociações desta terra, deste mundo, negociações que às vezes negociam os nossos valores e os nossos princípios, e que possamos passar por essas provações, porque ao passarmos, o Senhor, Ele nos faz perseverar. E a perseverança, Deus, obrigado, porque ela gera em nós uma ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros. E que assim nós sejamos, Pai. Eu me uno aos meus irmãos. Se há aqui, Deus, no nosso meio,
pessoas precisando de um milagre, pessoas precisando de uma cura, pessoas precisando de uma provisão. Que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor cure, que o Senhor levante o enfermo nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor continua fiel e continuará fiel para todo sempre. Amém e amém. Meus queridos irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Se você quer enviar a sua oferta, o seu dízimo, estão aqui os dados da igreja que você pode fazer, e que você faça com todo amor, com toda alegria. A igreja te agradece pela tua fidelidade e são várias famílias sendo alcançadas e sendo supridas. Glória a Deus pela sua vida, que você possa compartilhar esta palavra, que você possa enviar essas palavras para as pessoas que você sabe que nesse momento estão precisando de um ânimo, de uma alegria. Saiba de uma coisa, o Senhor ele começou uma boa obra em sua vida e há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre você, sobre a sua casa e sobre toda a igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Não se esqueça de orar pela igreja, não se esqueça de orar pelo nosso governo, não se esqueça de orar pelo nosso Brasil. Fique na paz, que Deus te abençoe.